e hoje nós vamos trabalhar no grupo de estudos uma teoria muito importante, é a chamada Ticking Bomb Scenario Theory, também conhecida no nosso português aqui bom e surrado português como a teoria do cenário da bomba relógio. Então, grupo de estudos hoje, Mega, Thunder, Basta, Waster, Super, Triple, diferenciado, difícil e que se cair na prova, aquele que tiver a ideia do que eu vou falar hoje certamente vai diferenciar sua resposta do concorrente. O MP de Goiás já cobrou essa teoria. O Ministério Público de Goiás já cobrou a teoria do cenário da bomba relógio. Tá ok? Então eu vejo muita gente presente, domingão, e vocês comigo. No final, depois que eu terminar de explicar a teoria do Ticking Bomb Scenario Theory, ou teoria do cenário da bomba relógio, depois que eu terminar, eu quero conversar com vocês um pouquinho a respeito de fracassos. Por quê? Como eu já coloquei no post, muitos alunos ficam me relatando fracasso, como se eu nunca tivesse tido fracasso. Então eu vou me abrir aqui com vocês e vou dizer quais os tombos que eu já levei nessa vida. Aliás, eu coloquei fracassos entre aspas e vocês já vão entender por que eu coloco sempre fracasso entre aspas. Então, depois do vídeo, depois que eu gravar a teoria, fiquem antenados que eu vou falar um pouquinho sobre fracasso, testemunho pessoal, o que eu já passei. Porque muitas vezes as pessoas só enxergam as nossas pingas e não os nossos tombos, não é verdade? Então, ó, galera do Periscope, vamos diminuindo as mensagens para não travar. Galera do Facebook, também vamos diminuindo as mensagens para não travar. Se eu somar as duas redes ao vivo, os dois aplicativos, Facebook e o Periscope, já estamos com mais de 1000 pessoas assistindo, tá bom? Então vamos segurar os comentários, vamos lá, vamos segurar os comentários. A teoria que eu resolvi explorar com vocês é a teoria do Ticking Bomb Scenario. Essa é a chamada teoria do cenário da bomba relógio. Como é que eu posso definir essa teoria? Galera do Facebook, galera do Periscope, como é que eu posso definir essa teoria? Vejam, eu até anotei aqui para vocês, essa teoria é uma formulação que visa, por meio da tortura de suspeitos de conhecer ou integrar planos de ataques terroristas, a obtenção pelo Estado de informações específicas e essenciais em prol da resolução de uma situação extrema que põe em perigo a vida de um grande número de pessoas. Trata-se, em apertada síntese, de uma técnica de caráter de emergência que objetiva prevenir e combater atos terroristas iminentes, desativando o cenário de bomba relógio. Esse é um conceito bastante denso, complexo, a respeito dessa teoria. Para você entendê-la bem, eu vou repetir o conceito e aí eu vou dar um exemplo. E a gente parte do exemplo. Pode ser? Então, olha só, vou repetir o conceito, hein? Essa teoria é uma formulação que visa, por meio da tortura de suspeitos de conhecer ou integrar planos de ataques terroristas, a obtenção pelo Estado de informações específicas e essenciais em prol da resolução de uma situação extrema que põe em perigo a vida de um grande número de pessoas. Em apertada síntese, é uma técnica de caráter de emergência que objetiva prevenir ou combater atos terroristas, desativando o cenário da bomba relógio. Então vamos para o exemplo? Olha o exemplo que interessante. Olha o exemplo. Chega ao conhecimento das autoridades de que existe uma bomba colocada num shopping center por um grupo terrorista
que visa com aquela bomba causar o terror. Aquela bomba está lá colocada no shopping e vai ser acionada em breve, num prazo iminente. E um suspeito está preso. E a autoridade precisa da colaboração desse preso para conseguir desativar essa bomba. Sem a colaboração desse preso, não haverá tempo hábil para a autoridade conseguir salvar as milhares de vidas nesse shopping. O preso se recusa a colaborar, o suspeito se recusa a colaborar. Será que nesse caso está tolerada, permitida ou, segundo alguns, até incentivada a tortura do suspeito para se salvar milhares de vidas? Pessoal, é exatamente neste cenário que recai a teoria da bomba relógio que nós estamos estudando. Devemos aqui relativizar a proibição da tortura como um respeito máximo aos direitos humanos? Vejam, para você poder trabalhar a teoria, do cenário da bomba relógio, e não estou dizendo para admitir essa teoria, ainda que seja para criticá-la. Só é possível você discuti-la se presentes 10 pressupostos. Então, não estou dizendo que se estiverem presentes esses 10 pressupostos, eu vou relativizar o direito fundamental à não tortura. Eu estou dizendo que se estiver presente esse rol de pressupostos, eu começo a discutir a teoria do cenário da bomba relógio. Quais são os pressupostos? Preste atenção. Primeiro pressuposto: é imprescindível um plano de ataque específico, certo e determinado. Não se cogita dessa teoria diante de planos vagos, incertos e indeterminados. É imprescindível um plano de ataque específico. Segundo pressuposto, são 10 pressupostos, são 10. O segundo pressuposto: um ataque que irá ocorrer num prazo muito curto, é iminente. Então eu estou diante de um ataque iminente. 3. Esse ataque coloca em risco um número indeterminado e expressivo de pessoas. Número expressivo de pessoas, coloca em risco a vida de um número expressivo de pessoas. Então vamos recordar por enquanto os 3 primeiros pressupostos. Primeiro pressuposto: tem que existir um ataque específico. Segundo pressuposto: esse ataque tem que ser iminente. Terceiro pressuposto: esse ataque tem que colocar em risco um grande número de pessoas. Quarto pressuposto: a pessoa sob custódia do Estado está envolvida direto ou indiretamente no ataque. A pessoa sob custódia do Estado está envolvida direto ou indiretamente no ataque. A pessoa sob custódia tem informações que impedirão o ataque. Essa pessoa tem informações que impedirão o ataque. Sexto pressuposto: torturando a pessoa se obtém a informação para evitar o ataque, ou seja, utilidade. Sétimo pressuposto: não existe outro meio seguro e eficaz para obter as informações a tempo. Não existe outro meio de conseguir as informações a tempo. Inevitabilidade. Oitavo pressuposto: nenhuma outra ação poderia ser tomada para impedir o ataque. Esse oitavo pressuposto, ele está umbilicalmente ligado ao sétimo. Nono pressuposto: a motivação do torturador é apenas e tão somente conseguir as informações com a genuína intenção de salvar vidas e nada mais. Repito,
A motivação do torturador é apenas conseguir informações com a genuína intenção de salvar vidas e nada mais. 10º pressuposto. É uma situação isolada que não se repetirá com frequência. Esses são os pressupostos que acabam permitindo um campo fértil para se discutir essa teoria. E aqueles que, diante desse cenário, com 10 pressupostos, admitem a tortura do suspeito, legitimam essa tortura com fundamento, no estado de necessidade. Tem gente que defende a teoria do ticking bomb e diz que ela configura um caso de estado de necessidade. Rogério, em resumo, o que diz essa corrente? Essa corrente, ela trabalha com a teoria da decisão racional, também chamada teoria do mal menor. Se eu comparo dentro dessa situação pendular, o que é pior? Torturar o suspeito e salvar milhares de vidas, ou respeitar os direitos humanos do suspeito e deixar milhares de vidas perecerem? Aplicando-se aqui a teoria do mal maior, justifica-se a tortura pelo estado de necessidade. A primeira corrente, então, admite a teoria, enxergando nela um caso de estado de necessidade. Um caso de estado de necessidade. E essa teoria, para essa corrente, pode até ser exagerada. Por exemplo, eles querem que você concorde com eles. E para você concordar com eles, eles dizem, vamos imaginar que colocaram para funcionar uma bomba atômica. E aí, será que você ainda vai defender o direito do suspeito? Eles buscam nos seduzir com esses exemplos catastróficos. Uma outra corrente que admite a aplicação dessa teoria como justificação da tortura, enxerga legítima defesa de terceiros. Legítima defesa de terceiros. Essa corrente que diz que a tortura, no caso, é uma legítima defesa de terceiros, diz o seguinte: a tortura, nesse cenário, não constitui uma violação de direitos, já que o sujeito, por haver criado a situação da bomba relógio, perdeu todo e qualquer direito tutelado pelo Estado. Tá ok? Interessante essa segunda corrente. Tem outras correntes ainda que dizem o seguinte: a ação do Estado torturando o suspeito não é estado de necessidade, não é legítima defesa de terceiros, mas esse Estado pode ser autorizado judicialmente a assim agir, pode contar com o tal do mandato de tortura, que pode ser concedido ou por um juiz ou pelo próprio Estado, a autoridade em estados marciais. Então a pessoa, quando tortura o suspeito para salvar milhares de vidas num shopping, não está agindo em estado de necessidade, não está agindo em legítima defesa de terceiro. Ele deve contar com uma autorização ou de um juiz, Estado juiz, ou do próprio Estado marcial. E aí ele ganha um mandato de tortura. Ou então, ele não tem essa autorização, mas depois que torturou, ele pode justificar a tortura para o Estado juiz e o Estado juiz ratificar a ação dele. Compreenderam? Joia? Bom, agora o que prevalece? O que prevalece? Prevalece principalmente em estados como o nosso se propõe, que é um Estado democrático, social e humanista. Prevalece que nem mesmo esse cenário justifica a
tortura do suspeito. É o que prevalece. Prevalece o seguinte, que as práticas da tortura, se autorizadas nesse cenário, vão acabar fomentando um plano de clandestinidade de outras torturas. Nós corremos o risco de manejarmos a tortura como instrumento institucional de combate ao terrorismo, onde não teremos um caso isolado, e sim passará a ser a viga mestra do combate ao terrorismo, a tortura. E aí complica, porque se banaliza. Sabe o que vai acontecer se você eventualmente concordar com a teoria da bomba relógio? Sabe o que vai acontecer? Vai acontecer, talvez, a crítica que hoje recebe a delação premiada. A delação premiada, que era para ser excepcional hoje, acaba sendo, na verdade, a regra no combate a determinados delitos. Amanhã, a tortura vai começar a ser a regra no combate ao terrorismo. Tá ok? Então, é uma situação delicada. É uma situação controversa. Gera indisfarçável controvérsia. Eu não estou aqui pedindo para você concordar com a teoria, também não estou pedindo para você sair por aí discordando, estou pedindo para você refletir. Aqui nós estamos trabalhando de uma maneira extremamente acadêmica, não estou preocupado com casos práticos, eu apenas peço para a gente raciocinar. Adotando-se uma ou outra corrente, é importante eu ser sincero como eu fui aqui e trazer todas as posições. Aqueles que defendem a tortura nesse cenário de 10 pressupostos, eles ou defendem o estado de necessidade, ou defendem a legítima defesa do terceiro, ou defendem o mandato de tortura, ou defendem a ratificação da tortura pelo Estado juiz. Agora, aqueles que discordam, e discordam muito com base na nossa história, a história da humanidade, o medo deles concordarem com isso é que a tortura passe a ser um instrumento institucionalizado na investigação do terrorismo. E se você analisar aqueles pressupostos, alguns pressupostos são muito vagos, ambíguos. Como que eu vou saber se a pessoa tem ou não informação concreta? Como que eu vou saber se a pessoa tem ou não uma informação imprescindível? Como que eu vou saber se sem aquela informação, que eu não sei nem o que é, eu conseguiria desativar a bomba ou não? Então, a humanidade também nos mostra que a guerra ao terrorismo, que é uma guerra, tem que ser levada a sério, obviamente, tem que ser levado a sério, mas nós já vimos muita gente levantando a bandeira da guerra ao terrorismo para destruir governos, que depois, ao fim e ao cabo, não se apurou absolutamente nada. E quem sofreu? Os civis. Bom, eu aqui não vou tomar partido, eu apenas quero que vocês tenham de forma honesta as duas, as 3, as 4 correntes, para no dia da prova você ter material suficiente para discorrer sobre tudo isso. Nós estamos lançando um livro sobre a lei antiterrorismo. Eu, Fábio Roque, a Débora Almeida, uma grande doutrinadora, estudiosa do Rio Grande do Sul, excepcional. Aliás, todo este vídeo eu fiz com base no material que ela coloca no nosso livro. Luiz Flávio Gomes também faz parte do livro. E eu também vou colocar essa teoria nas próximas edições do meu Penal Geral. Eu vou começar a trabalhar essa teoria nas próximas edições do meu Penal Geral, tá ok? Lá nas partes em que eu discuto as excludentes da ilicitude, eu vou falar da teoria do cenário da bomba relógio, tá ok? Eu quero dizer que amanhã finalmente sai o livro Tráfico de Pessoas. Então amanhã fiquem espertos, galera do Periscope, galera do Facebook. Amanhã finalmente sai o livro Tráfico de Pessoas, artigo por artigo, comentado por mim e pelo Ronaldo Batista Pinto.
Amanhã sai pela editora Juspódio, então fiquem espertos. E eu quero terminar o vídeo. Peço para vocês diminuírem, por favor, as mensagens. Eu quero terminar o vídeo falando um pouco do meu testemunho, dos meus fracassos, até para vocês entenderem que aquilo que eu comento nos vídeos, ou seja, não tem uma pessoa bem-sucedida que não tenha no seu passado uma série de fracassos, para vocês verem como isso não é mentira. Então vamos lá, deixa eu conversar com vocês rapidamente. Eu peço para diminuir um pouco as mensagens para ficar mais fácil aqui. Olha só, eu quero testemunhar primeiro uma coisa. Quando eu passei no concurso do MP, eu queria dar aula. E eu fui procurar um curso preparatório para concurso na cidade que eu morava. E a dona simplesmente falou para mim que não haveria oportunidade nem espaço para mim, porque o professor já era um professor antigo, com muito respeito dos alunos, e que ela não queria contrariá-lo. Então ia ser muito difícil uma pessoa jovem como eu conseguir espaço logo em cursos preparatórios para concurso. Me disse ela. E outra coisa, muitos alunos que vão estar assistindo aula, talvez sejam mais velhos que você. E eu não quero um professor muito novo dando aula, principalmente para alunos mais velhos. Tunga, fechou a porta. Eu não desanimei. Continuei correndo atrás de uma oportunidade para dar aula em curso preparatório para concurso. E foi aí que eu me transferi para Santa Rosa de Viterbo. E alguns alunos talvez já tenham sido meus alunos naquela época. Eu fui convidado por um dos sócios para dar aula num curso que estava nascendo em Ribeirão Preto, chamado SEAD. No entanto, o SEAD, ele tinha 5 sócios. Eu fui convidado por um sócio. Quando os outros 4 me conheceram, os 4 não concordaram que eu desse aula. Falaram, não. Ele nunca deu aula em cursinho, ele é muito novo, queremos uma pessoa, ainda mais de direito penal. Vem esse moleque aqui dar aula de direito penal, 25 anos. Não queremos. Esse dono que me convidou insistiu com os outros que me dessem uma oportunidade. E o nome dele é Ronaldo Batista Pinto, é quem escreve os livros Lei Maria da Penha comigo, Crime Organizado comigo, Tribunal do Júri, Estatuto da Pessoa com Deficiência e agora o Tráfico de Pessoas. O Ronaldo me falou, não, eu insisto, ele vai dar aula. Eu aposto minhas fichas nele. E a primeira aula que eu dei no SEAD, na sala de aula, tinham 3 alunos. 3 alunos. Imagine uma sala de aula com 3 alunos. Sendo que um aluno não tinha feito a matrícula, ele estava lá para conhecer o curso. Só um aluno fez a matrícula e a terceira aluna, na verdade, era a esposa de um professor que ia dar aula naquele curso. Então, em resumo, eu estava dando aula para um aluno. E eu dei aula com o mesmo afinco que hoje eu dou para milhares de alunos. Bom, comecei a dar aula. Claro, de tanto insistir, a gente acaba trombando com a sorte. Muitos acham que a sorte vem rapidamente. Vem, se você insiste, você vai trombar com ela. Mais cedo ou mais tarde, você tromba com a sorte. E eu trombei com a sorte. Aí eu comecei a escrever. Quero publicar um livro. O primeiro livro que eu terminei foi um livro onde eu trabalhava crimes contra a administração pública praticados por funcionários públicos. Crimes funcionais. E eu mandei esse projeto para a editora Saraiva. Em menos de 2 semanas, a editora Saraiva me devolveu dizendo que não tinha interesse na publicação desse livro, porque ela não enxergava mercado para um livro específico de crimes funcionais. Eu não desanimei. Eu continuei com o projeto. Eu melhorei o livro. Aliás, a editora Saraiva fez várias críticas construtivas. Eu recebi todas. Aprimorei a obra. E aí encaminhei para a editora Juspódio, que publicou esse livro. Foi o meu primeiro livro, Crimes Funcionais. Foi um livro que em um ano
vendeu 5.000 exemplares e a editora Saraiva recusou. Curiosamente, 24 meses depois, eu recebo uma carta da editora Saraiva perguntando se eu iria ou não reapresentar esse livro para a editora. Isso, obviamente, não aconteceu. Eu continuei com a editora Juspónio. Vejam, eu comecei dando aula em Ribeirão Preto, nesse curso pequeno que foi crescendo, até que o Luiz Flávio Gomes teve que fazer uma cirurgia na garganta. E ele precisava de alguém para dar 2 aulas no curso que ele tinha inaugurado. O curso satelitário LFG. Estão lembrados disso? O Luiz Flávio falou, eu preciso de alguém para dar 2 aulas para mim. E me convidaram. Rogério, você quer dar aula lá? São 2 aulas só para cobrir o Luiz Flávio enquanto ele faz uma operação na garganta. Falei, quero. E eu prometo uma coisa, eu vou dar as 2 melhores aulas da minha vida. Ainda que eu tenha que dar só 2 aulas, eu vou aproveitar e vou dar as 2 melhores aulas da minha vida. Depois que eu dei as 2 aulas, o Luiz Flávio me ligou e falou, você não vai sair, nós vamos dividir as aulas. Você vai ficar com penal especial, eu vou ficar com penal geral. Pronto. E aí, aos poucos, eu fui conquistando os meus passos dentro do ensino. Interessante que o primeiro convite que eu tive para dar aula fora do estado de São Paulo foi em Salvador, num curso presencial que tinha muito famoso. E o meu ninguém me avisou. Eu fui lá em outubro dar aula, o dono me apresentou para os alunos como substituto do professor deles que tinha saído. Quem era o professor deles que tinha largado a turma por um desacordo contratual? Quem era? O Fernando Capês. Então eu cheguei lá para substituir o Fernando Capês e eu nem sabia disso. Porque havia uma questão, uma divergência contratual e ele largou o curso. Quando ele me apresentou para os alunos como substituto do Capês, 30% da classe levantou e foi embora. 30% da classe levantou e foi embora. Eu não sei se tem alguém aqui daquele fatídico dia 17 de outubro de 2003. Eu nunca mais esqueço a data. 17 de outubro de 2003. Eu não esqueço a data. Eu vi 30% da classe levantando e indo embora, não querendo ter aula comigo. Falei, quem é ele vir até aqui dar aula pra gente, achando que pode substituir o Fernando Capês? E eu pensei o seguinte, eu não vou substituir o Fernando Capês do modo como eles imaginam, eu vou substituir do meu modo. Eu não tenho como imitar o Fernando Capês, cada um tem o seu estilo. Eu vou explicar qual é o meu estilo e eu vou tentar reconquistar essa turma. E foi o que aconteceu e eu fiquei nesse curso anos e anos dando aula. Pessoal, com isso, aqui estão dizendo que eles foram mal educados, levantaram e saíram. Eu achei estranho, mas depois até compreendi, porque o curso não avisou que o Fernando Capês estava deixando. Não avisou, eles pagavam caro aquele curso. Eu até entendi o protesto. Não faria o mesmo, mas entendi, respeito o protesto. Talvez a falha tenha sido do curso, que não preparou direitinho o campo para sair o Fernando Capês e chegar um desconhecido. Tá ok? Então eu até entendo a reação dos alunos. Entendo. Posso não concordar, mas entendo. O que eu fiz, eu fiquei com aquela imagem dos alunos saindo, fiquei com aquela imagem e transformei tudo isso em força, em estímulo para dar as melhores aulas da minha vida. Reparem que eu encerro esse vídeo demonstrando para vocês o seguinte. Tudo o que eu venho conquistando tem sempre um desafio no meio. Tem sempre um obstáculo. E é a força de querer fazer vencer o obstáculo que te faz continuar caminhando. Todo obstáculo eu encaro como uma cenourinha, eu vou atrás e vou conseguir vencer esse obstáculo. Mas eu não me iludo achando que outros obstáculos não aparecerão. Vão aparecer outros obstáculos.
A única coisa que não pode desaparecer é a minha força de vontade. Essa é a única coisa que não pode desaparecer. Os obstáculos podem continuar vindo. Se eu tenho força de vontade, se eu tenho convicção de que eu vou vencê-lo, se eu acredito no meu potencial, pode vir o obstáculo que vier. Eu vou vencê-los. Pode demorar mais ou menos, mas eu vou vencer. O que não pode faltar é ânimo. O que não pode faltar é ânimo. Eu continuo acreditando em mim até o final. Continuo acreditando em mim até o final. Tá ok? Então, eu encerro esse vídeo. Espero ter contribuído não só com a teoria do ticking bomb scenario, mas também essa última parte onde eu testemunho que fracasso, na verdade não é fracasso. Fracasso, se bem interpretado, é sinal para o sucesso. Vamos interpretar direitinho aqueles sinais que aparecem no nosso dia a dia. Vamos interpretar. Vamos ver se ele não está dizendo que a porta que você bate não é a porta correta. Tá ok? Muitíssimo obrigado pela atenção de todos. Uma ótima semana e amanhã eu publico nas redes sociais o link para o meu livro Tráfico de Pessoas. Abraço, pessoal. Tchau, tchau.